Chegamos hoje a mais um dia onde o Senhor nos educa, porque é necessário ter aprendizado. Quem não aprende, repete os mesmos erros. Quem não aprende está fadado a viver um ciclo de repetição das mesmas dificuldades. E a culpa é nossa, porque Deus nos dá a condição de aprender. Nossa vida tem etapas de crescimento, nossa vida tem etapas de aprendizado e nós precisamos aproveitar o tempo que Deus nos dá. Hoje o Evangelho está todo orientado para duas verdades. Primeira, aproveite as oportunidades que são dadas a você. Perdeu a ocasião, não volta. Não viva como se você não soubesse que há tempos oportunos e há tempos inoportunos. Perdeu a ocasião, acabou. O tempo não volta. Segunda verdade que também aparece hoje, subjacente no ensino de Jesus Cristo. O tempo é limitado. Nós não teremos oportunidades para sempre. E o Evangelho, que é um escrito sapiencial, já começa o seu escrito nos ensinando. Quando a gente lê em grego, algumas palavras são mais importantes do que em português. Primeiro, diz que Jesus estava atravessando. Na verdade, a palavra original que aparece em grego é: Jesus estava discernindo entre as cidades e povoados. Padre, por que Jesus estava discernindo e não só atravessando? A explicação de Lucas é a seguinte: todas as cidades queriam que Jesus fosse até elas. Todas as cidades receberiam Jesus de bom grado. Todas as cidades queriam ter o Messias na presença delas, mas Jesus Cristo não podia parar em nenhuma destas cidades. Por que não? Porque Jesus não podia desviar-se do seu objetivo. Olha o primeiro ensino. Nós, às vezes, perdemos grandes ocasiões simplesmente porque estamos dispersos. Nós perdemos grandes coisas na nossa vida simplesmente porque não temos treinamento. Simplesmente porque estamos pensando em muita coisa. Essa cidade tem a porta tão bonita, não é, Jesus? Vamos entrar aqui. Olha, Jesus, nessa outra cidade vão te dar um banquete de porco. Vamos entrar aqui. E o que é que diz o evangelista Lucas? Diz que Jesus sabia discernir. Sabem que capacidade é essa? É a capacidade de você valorar as coisas. Se você está segurando um pedaço de plástico e está segurando um pedaço de ouro, qual o mais valioso? E qual que você vai agarrar? Qual que você vai rejeitar, renunciar? Pois é, tem muita gente que se agarra a coisas inúteis. Tem gente que se agarra a sentimentos inúteis. Tem gente que se agarra a hábitos inúteis e que se agarra a pessoas inúteis. Quando é que a gente vai aprender a soltar da nossa vida, a discernir? Jesus Cristo não entrou nas cidades, porque aparece aqui no plural, ambas, tanto comunas, né, como também polis. Ele não entra porque ele tem um objetivo. Meus irmãos, está começando uma semana. Quais são os seus objetivos? Você está lutando por eles? Você está concentrado neles? Você está prestando atenção neles? Tem gente que perde grandes coisas. Tem gente que perde grandes oportunidades. Tem gente que perde gente preciosa porque não está focado, porque não está prestando atenção. Jesus Cristo nos ensina, já no primeiro versículo de hoje,
dizendo: eu não vou ser parado nestas cidades, mesmo que sejam cidades maravilhosas, mas eu não posso parar. Sabe qual é a dificuldade que a gente está enfrentando aqui? A dificuldade de renunciar. Para eu estar aqui agora, eu tive que renunciar. Para você estar aqui agora, você teve que renunciar. Durante toda a semana, eu recebo nos grupos aqui que fazem minha agenda, convites para tanta coisa boa. Padre, vem aqui, padre, vem para cá, padre, faz não sei o quê, padre, vá para tal canto. E eu digo: não, não posso. Porque agora, às 7h, eu devo estar no presbitério da minha igreja matriz. E para que eu tenha essa consciência, eu preciso saber renunciar. Você sabe renunciar às coisas sem sofrer? Há pessoas que estão tão destreinadas, há pessoas que estão tão quebradas interiormente, tão desorganizadas interiormente, que quando elas fazem uma escolha ficam sofrendo, porque acham que escolhendo alguma coisa estão perdendo outra. Olha como é simples. Ponha nas mãos. Eu vou escolher entre isto e isto. Qual que é mais valioso? Qual que é mais importante para mim? Qual que eu quero carregar comigo? O outro pode até ser uma coisa boa, mas eu precisarei renunciar. Você consegue renunciar? Renunciar é próprio de quem é maduro. Primeiro sinal de uma pessoa madura, qual é? Ela faz boas escolhas. Você coloca o dinheiro que você ganhou o mês todinho na mão do seu filho de 5 anos de idade? Tem gente que coloca. O que você quer, meu filho? Você quer ir para a aula hoje? Não, criança não tem querer. Me perdoem as crianças, viu? Não tem querer, você vai. Por quê? Porque eu sou seu pai. A criança não vai entender. Eu vou discernir por ela. Porque a criança, se disser: não, mãe, eu não quero ir hoje, eu quero ficar em casa. Porque naquela hora, o que ela está discernindo? Ela está escolhendo aquilo que é imediato. E renúncia nos fala de coisas que nós vamos atingir depois. Por isso que Jesus não parou nas cidades. E ele tinha amigos nessas cidades e tinha gente querendo acolhê-lo nessas cidades. Então, resumindo, a primeira coisa: onde está o foco das suas decisões? Onde está a energia das suas decisões? Onde você está colocando sua força de vida? Você está disperso? Uma hora você vai acabar, você vai tombar, você vai morrer. E não vai ter realizado metade do que você deveria ter realizado, simplesmente porque você está sem foco. E eu vou dizer uma coisa: cada idade da nossa vida, a gente precisa realizar coisas específicas. Todos nós que já passamos dos 30, sabemos que não temos mais condição de realizar coisas que deveríamos ter realizado quando? Quando tínhamos 20, 15, 10 anos de idade. Passou. E que bom que eu pude viver em plenitude, mas não vou voltar para elas, porque eu amadureci, eu discerni, eu escolhi, mas tem gente que não consegue. Vocês já viram pessoas que querem agarrar todas as escolhas? Tem gente que num dia marca 18 compromissos. Não, mas eu só vou pisar lá, depois eu vou embora. Pois é, você foi para 18 e não fez nenhum, porque você não esteve em nenhum por inteiro. Porque você não soube renunciar. Segunda coisa que Jesus nos ensina, diz o Evangelho de São Lucas, que Jesus Cristo estava fazendo a sua jornada. São duas palavrinhas que não foram bem traduzidas aqui. Padre, o senhor é muito audacioso. Gente, se eu sei grego, o que é que eu posso fazer? Diz assim aqui no texto em português: ele estava prosseguindo o caminho. Não, o original diz: ele estava fazendo a sua jornada. O que é uma jornada? Jornada é uma batalha necessária para o meu crescimento, não é para o outro.
Tem gente que não entendeu isso ainda. Ah, mãe, tá vendo? Eu estou indo para o colégio, viu? Qual vai ser minha recompensa? Vai ser outro ano de colégio. Porque isso é bom para quem? Para você. Ah, tá vendo, viu? Você quer namorar comigo, né? Vai para a missa. Eu estou aqui na missa, viu? Depois eu quero ir para beijar você em outro canto. Aí é vocês que vão escolher aí depois. Mas não é uma recompensa porque eu fiz uma coisa ruim. Eu estou fazendo algo que é bom para mim. É por mim. Jesus está fazendo sua jornada. A jornada de Jesus consistia em quê? Ele precisava ir até Jerusalém. Jerusalém é a cidade dos profetas. Jerusalém é a cidade do Messias. Todos os sacrifícios eram realizados em Jerusalém. Então, quando Jesus diz que vai para Jerusalém, ele está dizendo o quê? Eu serei sacrificado. E ele está construindo sua jornada. Aqui eu quero embaralhar um pouquinho as coisas para depois explicar. Nossa vida, ela é feita por coisas determinadas ou nós somos livres? É uma pergunta não retórica, objetiva. Vamos aprender de uma vez? Tudo que se refere ao ser humano é complexo. Nunca acreditem em respostas simples para coisas complexas. Coisas complexas, respostas complexas. São ambas as respostas. Há coisas que são determinadas. Eu fui alfabetizado em português. Isso é inegável. Mas isso me impede de aprender outro idioma? Depende de quem? Depende de mim. Então existe genética, genealogia, mas existe também a liberdade. Jesus Cristo recebeu genética de Nossa Senhora, recebeu genealogia dos judeus, e agora ele está formando a sua própria jornada. E essa palavra é bonita, poiesis, significa construir como um artesão, ou seja, dá trabalho, vai demorar. Você consegue comprar um artesanato feito em um segundo? O que é feito em um segundo? Coisas industrializadas. Poiesis é feita com tempo, com criatividade, com carinho, com cuidado e com as próprias mãos. Então você precisa construir a sua jornada. Essa é a parte mais difícil do ser humano. E agora eu vou embolar mais ainda. Por que essa é a parte mais difícil? Porque todo ser humano tem duas jornadas. Uma interior e a outra exterior. Qual é a jornada interior do ser humano? Todos nós temos. Agora eu vou usar a mesma comparação que eu fiz às 11 horas. Quem aqui lembra de disco de vinil? Lembram? Revelem a idade de vocês, vamos lá? Eu sou de 84, minha casa tinha uma pilha de vinil. Lembram? Um disco de vinil tem quantos lados com música? 2. Aí os produtores musicais faziam o quê? Eles colocavam todas as músicas de sucesso que já tocavam nas rádios no lado A. E aquelas músicas estranhas que o pessoal fazia depois que comia alguma coisa, bebia alguma coisa que fazia mal, ficava no lado B. As músicas que eles sabiam que os consumidores não iriam aceitar tanto, as músicas experimentais. Era o lado B do disco. O que tem a ver isso conosco? Todos nós, segundo o que nós temos estudado, temos um lado de luz e temos um lado de sombras. Eu não posso amar uma pessoa só na sua parte luminosa. Eu não posso amar uma pessoa só nos seus hits, só nos seus sucessos, só na hora da alegria, só na música boa. Não. Fã que é fã, escuta os dois lados. E é aqui, meus irmãos, a primeira grande jornada do ser humano. A jornada para se apropriar de si mesmo. Tem gente que não sabe se tratar ainda. Tem gente que não sabe se cuidar. Tem gente que não consegue conviver consigo mesmo. Tem gente que passou a vida inteira tocando apenas o lado A da própria vida. Eu sou bom, eu sou bonito, eu sou inteligente. São os hits. Agora vamos virar na vitrola. O que é que vai tocar? O lado B, as sombras da nossa alma. Para que isso é importante?
Porque a luminosidade de uma pessoa ilumina a outra. Quando você convive com uma pessoa feliz, o que acontece? 2 ficam felizes. Quando você conversa com uma pessoa astuta, os 2 se tornam astutos. Mas o lado B também é verdade. Quando você convive com uma pessoa raivosa, você termina mal. Quando você convive com uma pessoa melancólica, você termina melancólico. Quando você convive com uma pessoa desorganizada, você também fica desorganizado interiormente. Porque as sombras do outro vão despertar as sombras da minha vida. Agora, essa conversa não é para todo mundo. Essa conversa é para quem quer viver a jornada que é conhecer o próprio interior. E por que, Padre, que eu tenho que conhecer-me? Porque somente quando esses 2 lados estiverem integrados, quando eu tiver posse das minhas luzes e das minhas sombras, é que eu vou conseguir fazer alguma coisa boa. Por isso que Jesus Cristo está na sua jornada interior. Mas também existe uma jornada exterior. Existe coisa fácil? Existe, mas o preço é altíssimo. A gente quando vai, por exemplo, num ponto turístico, né, aqui no Brasil, vêm umas pessoas assim, olha, aqui você está chegando, né? Tem aqui essa pulseirinha, é de graça. Aí você acha que é verdade. Quando você está dando as costas para ir embora, olha, mas a embalagem é R$80. Existe até uma teoria sobre isso, que é a teoria do docinho da bruxa, né? A bruxa de João e Maria. É só um docinho. E depois, os 2 viraram o docinho. O que é isso? Nosso Senhor está hoje nos falando que nós precisamos ter também força para a nossa jornada exterior. As coisas não serão fáceis. Crescer não será fácil. Obter o sucesso que você espera, seja ele pessoal, seja ele para a sociedade, não é fácil. Nós caímos em 2 ciladas. Primeira cilada, a gente acha que tudo vai convergir para que você consiga o que você quer. Isso é mentira. Ai, Padre, se eu pensar, eu li Rhonda Byrne. Ela me disse lá no livro The Secret que se eu pensar, o universo vai conspirar. Conspirou para ela que vendeu o livro. Vá nessa, de ficar só pensando, que o segredo é só pensar. Jesus Cristo, então, vai ensinar. Didaskon, ele vai ensinar, porque é ensinando, é instruindo que a gente vai atingindo robustez para enfrentar as dificuldades. E Jesus Cristo, então, diante dos seus discípulos, um deles faz uma afirmação que ele ouviu. Qual é a afirmação? Ele vai dizer o seguinte: é verdade, Jesus, que a salvação é para um grupo pequeno? Aqui é dito poucos, não é a mesma tradução. A tradução mais correta é verdade que é só um grupo que vai se salvar? Esse rapaz está falando de quem? Dos judeus. Qual era a visão que eles tinham? Que a salvação era somente para os judeus. E que os outros estavam fora, eram chamados de Goim. Os outros são os povos. A nação de Deus somos nós. É verdade que são poucos, é verdade que a salvação é para um grupo pequeno, e essa pergunta deste rapaz traz outra dúvida, que era a ideia de que a salvação era ligada à predestinação, que havia pessoas que já estavam com o nome na lista de Deus e outros não. São 2 perguntas interessantes e que até hoje mexem com as pessoas religiosas. Até hoje, tem gente que se sente predileto, tem gente que se sente à frente dos outros, porque acha que faz parte de um grupo que será salvo. Deus não vai salvar ninguém em grupo, não. A salvação é o quê? Individual. Padre, se meu esposo não fizer a parte dele, o que vai acontecer? Você será levada e ele será deixado. Se meus pais não forem também para o caminho, para a jornada de Deus,
eles serão deixados e você será levado. A salvação é individual. Mas a pergunta é outra. A pergunta é, são poucos e essas vagas já estão com o nome na lista? Aí Jesus Cristo, que é um grande rabino, responde. E como é que Jesus responde? Com uma palavra direta e com uma palavra indireta. Por que ele responde com duas respostas? Para que aquele rapaz que perguntou já tenha a sua resposta imediata e para que os outros fiquem pensando qual é o significado da segunda camada da resposta. Sabe quem é que é capaz de falar assim? Somente gente muito inteligente. É capaz de esclarecer e ainda te ensinar mais do que você espera. Jesus responde quantos vão se salvar? Jesus responde qual grupo vai se salvar? Jesus responde sobre datas, que hoje é o que a nossa geração busca. As pessoas saem correndo atrás de revelações, atrás de saber datas, atrás de saber segredos. Talvez seja a nossa herança do esoterismo. Porque Grécia e Roma eram mergulhadas em esoterismo. Até mesmo o judaísmo tem a sua camada esotérica, que é a Cabalá. Nós gostamos de esoterismos. Eu sei um segredo, né? A curiosidade da cabeça humana. Eu sei um segredo, viu? Eu fui não sei aonde e ali, num calendário não sei de quê, disse que o mundo ia acabar em 2012. Estamos em que ano? Eu lembro como se fosse, hoje já era padre. As pessoas nem à missa foram. Nem à missa foram. Covardes. Medrosos. Porque disseram que havia uma onda em Fortaleza. Lembra dessa história? Pois é. Deus nunca vai dizer datas para nós. Sabe por quê que Deus não diz datas? Porque não adianta saber datas se você não faz nada. Não é saber datas, é ter atitude. Uma pessoa que sabe que o Enem é em dezembro e não pegou um livro ainda, não tem atitude. Vai ficar só dramático ali, se desesperando. E quanto mais chega o dia da prova, mais angustiado fica. Eu preciso me preparar. Eu preciso treinar. Se eu sei que a prova vai ser dia 20, se eu sei que a grande corrida que eu quero correr vai ser dia 20 de dezembro, eu já tenho que, desde hoje, todos os dias, correr cada dia mais. Padre, a prova é para 10 quilômetros, eu vou correr 20. Porque eu quero estar preparado além. Por isso que Jesus não diz nem datas, nem quem, e nem se tem lista ou se não tem lista. O que é que Jesus diz? Primeira palavra, esforçai-vos. Deixa eu dar aqui um exemplo. Eu sou da época em que quando inauguravam lojas, tinha grandes promoções, lembram? Aí as pessoas ficavam na porta a madrugada todinha, se esforçando para ser o primeiro a entrar. Nós fazemos isso pelas coisas de Deus. Nós estamos agora numa igreja que ainda cabe mais gente, viu? Estamos numa igreja que cabe mais gente, mas a gente fica reclamando. Eu não vou, porque o padre fala muito e vou falar mesmo. Sabem por quê? Porque o meu tempo é limitado. Eu não vou falar para sempre. Uma hora Deus vai dizer, padre, encerrou. E aí eu vou dizer, Senhor, encerrei. Porque o Senhor mandou eu falar, uma hora eu falava 2. E encerrei mesmo. Às vezes nós nos queixamos para buscar a nossa própria salvação. Olhem que coisa estranha. Nós sabotamos a nossa própria vida. Quantas pessoas começam a dieta, vão no mercantil, compram um monte de recheado de chocolate. Ah, eu mereço. Aí termina mais gordo. Não sei porquê, padre. Aí ainda diz assim para ele, eu estou fazendo tudo, doutor. Tudo que o senhor mandou eu estou fazendo. Vocês compreenderam como a gente se auto-sabota nas coisas? Você quer que aconteça coisas boas? Se esforce. Padre, eu vim para cá para ouvir uma palavra de cura. Pois essa é a palavra de cura. Quem quer ficar doente não fica bom, não. Quem não se esforça para ficar bom, não fica bom, não. Parece simples, mas não é, meus irmãos. Olhem como isso é interessante. Uma pessoa que está se tratando de uma doença.
Se ela acha que não vai ficar curada, o tratamento vai ser mais ou menos eficaz? Menos eficaz. Só pelo fato da pessoa encarar o tratamento com pessimismo. Padre, por que é assim? Porque nosso corpo ele é formado de química e é formado de pensamentos. E tudo isso fica o tempo todo mudando de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas decisões. Então pense grande. Queira a sua cura. Tem 5 médicos falando assim, olha, não tem mais jeito, mas eu creio, eu quero ficar bom até a última hora, porque eu me determino a ficar bom, porque eu quero ser feliz, eu quero ser sadio, eu escolhi, e essa postura já vai realizar em você bem-estar. Por isso que o Senhor diz, se esforce. Deus vai fazer a parte dele, Deus sempre vai fazer a parte dele. E respondendo à pergunta do rapaz, a salvação é para todos. Não tem lista limitada, não tem grupo limitado. Se uma pessoa chegar na igreja hoje, Deus chegar hoje e essa pessoa disser, Senhor, eu estou aqui de coração, eu quero ser salvo, pode ser salva. Porque não é por aquilo que eu fiz, é por aquilo que eu sou hoje. É no hoje da minha vida que eu sou salvo. São as decisões de agora. Padre, minha mãe era ministra da Eucaristia, viu, padre? Olha, meu avô construiu uma igreja no interior, certo? E você? Eu estou há 1 ano sem ir na igreja. Pois é. Você acha que a salvação que vai vir sobre você é por causa deles? Você tem que fazer o seu esforço. Se determine a isso. Tem gente que quando chega domingo à noite começa a ficar triste. Porque amanhã é dia de trabalho. Então vá dormir tranquilo, em frente. É interessante isso que Jesus falou, se esforce. Esse esforço é a luta da jornada interior. Você tem uma coisa difícil para fazer? Pois encare isto com alegria, encare com ânimo. Encare como um guerreiro. Se o guerreiro vai para a luta achando que vai perder, o que acontece? Ele já começa a exalar o cheiro do medo. E ele vai começar a se auto-sabotar sem saber. Você precisa escolher se você quer ser um perdedor. Se você quer ser uma pessoa que só chora, que só reclama. Se você quer ser um coitadinho, é uma escolha. Há pessoas que escolheram ser coitadinhos. Se você escolheu ser um coitadinho, você sempre será um coitadinho e sempre ficará para trás. Sempre alguém vai escolher por você. Mas se você quer ir para frente, o Senhor dá a primeira palavra. Qual é? Se esforce. Se esforce, meu filho. Padre, mas a semana está cheia de coisa. Tem reunião, tem problema, tem tratamento, tem médico, tem não sei o quê, tem confusão. Eu vou enfrentar. Segunda coisa que o Senhor nos ensina, às vezes eu não devo confrontar, às vezes eu devo contornar. É a mesma coisa? Eu tenho que aprender a contornar aquilo que eu não sou capaz de enfrentar ainda. Contorne, mas não fique parado. E aí Jesus vai dar a segunda palavra. Se esforcem, porque a salvação é uma porta estreita. Nós agora estamos no caminho da semiótica, da simbologia, da metáfora. O que é, padre, o caminho da metáfora? É quando minha palavra não consegue dizer o que eu estou pensando. Já tiveram essa experiência? Olha o caminho que o estudo faz. Eu escrevo depois que eu falo. E eu só falo depois que eu escuto. Qual é o caminho? Palavra escrita, palavra falada, palavra pensada. Qual aqui é mais fluida? A palavra pensada. Tanto que muitas vezes eu quero dizer uma coisa e não consigo, porque a minha linguagem em português, ou em grego, ou em hebraico, ou em inglês, ou espanhol, ou francês, é limitada. Minhas ideias são muito maiores do que minha linguagem. Então Jesus Cristo, sabendo disso, Ele diz, na minha cabeça, meu filho já tem a ideia, mas como é que eu vou traduzir essa ideia? Já sei, vou transbordar a realidade e vou usar uma metáfora.
Então, quando você vier à igreja e você escutar um evangelho desse, não faça como os arrogantes. Eu vim aqui para ouvir uma palavra de ciência, e vem negócio de metáfora. Sabe por que o Senhor está metaforando? Porque nossa linguagem é sempre inferior. E qual foi a metáfora do Senhor hoje? A salvação é como uma porta. Para que servem as portas? Para acolher e para defender. Para manter fora quem deve ficar fora e para acolher quem você quer que esteja dentro da sua casa. Se o Senhor disse que a salvação é como uma porta, Ele quer dizer que a gente pode ser salvo ou não tem condição? Há condição de salvação. Antes, a porta estava fechada. Deus colocou 2 anjos com espada na mão na porta do paraíso. Agora, Ele abriu a porta. Então, a salvação é uma porta. Agora eu pergunto a vocês, todas as portas são iguais? Nós temos portas que têm escala humana, 2,10. Nós temos portas que têm escala de animal. Se for um cachorro, meio metro. Na época de Jesus, olha como o Evangelho trabalha com o realismo. Na época de Jesus, ele passando pelas cidades, o que ele via? Todas as cidades tinham muros. Porque cada família defendia a sua cidade. Cada povo defendia a sua cidade. Isso é bonito, não é? Eu não terceirizo a proteção da minha família. E nós fazemos isso até hoje. Nós vamos comprar uma casa, o que nós pensamos? Localização, muro, cerca elétrica, câmera, vigia, guarita. Uma pessoa com um apito passando de noite, né? Estou lembrando da semana passada. A gente pensa em tudo, porque eu preciso estar em segurança. Por isso as cidades eram fortificadas, eram cidades muradas. E essas cidades muradas, elas tinham uma grande porta, ou até 4 portas, como era o caso de Jerusalém, e essa porta era chamada de porta triunfal ou porta monumental. Que porta é essa, padre? Quando o rei voltava vitorioso com o seu exército, abriam qual porta? A porta monumental. Quando alguém importante morria e tinha que ser sepultado fora da cidade, abriam a porta monumental. Quando havia um casamento importante, abriam a porta. Quando tinha uma festa, abriam a porta. Mas a porta monumental chegava a ter até 40 metros. A nossa tem 2,10. Imagine uma porta de 40 metros. É prático abrir essa porta toda vez que alguém entrar? Dá para a gente abrir todo dia? Então, o que é que os arquitetos da época faziam? Eles deixavam essa porta fechada, até porque era demorado abrir, tinha porta que pesava 10 mil quilos, e eles faziam uma portinha menor, chamada de agulha. E nessa porta menor, era onde as pessoas passavam no dia a dia. E essas portas tinham entre 1 metro e 1,5 metros. Era desse jeito. Por quê, padre? Porque ninguém poderia passar sem primeiro ser revistado e sem pagar os impostos do que estivesse carregando. Como é que a gente passa por uma porta estreita? Ou seja, é Jesus dizendo, tem acesso, mas ninguém vai se salvar de qualquer jeito. Ninguém vai vencer na vida de qualquer jeito. Ninguém vai crescer de qualquer jeito. Ninguém vai vencer a jornada interior e exterior de qualquer jeito. Quais são as 2 atitudes que eu tenho que ter diante da porta da agulha? Se a porta é estreita, eu consigo entrar correndo? Tem que entrar devagar, paciência. Mas não é essa a primeira atitude. Se eu estiver carregando um monte de baús, se eu estiver carregando um monte de mala, um monte de coisa no braço, eu consigo passar por essa porta? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que renunciar. Eu tenho que abrir mão. Mas por que eu vou abrir mão? Porque eu quero entrar. Então vejam que metáfora bonita. Você quer ser salvo? Por que, padre, que eu tenho que entrar? Porque lá eu vou ter o banquete com o rei. O final do Evangelho, Jesus diz assim, aqueles
que passarem pela porta estreita serão reclinados junto comigo no banquete. Reclinarão, descansarão em mim. Então, a gente está fazendo a renúncia em vista de um bem maior. Pessoas inteligentes fazem isso. Primeira atitude qual é? Despojamento, renúncia. Quem não é capaz de renunciar fica sem nada. Quem não é capaz de abrir mão de alguma coisa fica sem nada. Por isso que a primeira atitude para passar na porta da agulha é o quê? Renúncia, despojamento. Padre, eu quero casar, o que eu tenho que fazer? Renunciar, escolher. Olha que bonito, é você olhar para a sua esposa, para o seu marido e dizer, eu escolhi você porque eu tinha outras que eram inferiores, e eu escolhi o melhor, eu escolhi a melhor. Eu te escolhi por isso. Eu não escolhi você por WO, porque foi o que sobrou. Eu escolhi você porque eu escolhi o melhor, como Jesus. Então, a porta nos ensina o que é verdadeiramente valioso, o que é que realmente eu quero carregar comigo. É a primeira atitude. Segunda atitude, eu tenho 1,85 m. A porta tinha quanto? 1 metro. Como é que eu vou passar por essa porta? Ah, mas eu sou um rei. Não interessa. Vai ter que se abaixar. E o que significa essa atitude de abaixar-se? Fazer concessões, ceder. Ô palavra difícil. Padre, eu estou numa discussão, eu estou certo, a outra pessoa está errada. O que é que eu faço? Ceda. Por quê? Senão você vai perder a pessoa. Você quer ter a pessoa ou razão? Se quiser ter razão, não passa pela porta. Essa palavra, abaixar-se em grego, é a palavra kenosis, que significa esvaziar-se. Ora, se eu me inclino, se eu me rebaixo, se eu me humilho, eu estou me esvaziando para depois me encher de novo com coisas maiores e melhores. Sem renúncia não tem céu para nós. Sem renúncia não tem futuro para nós. Sem renúncia não tem nem convivência para nós. E a segunda coisa, sem humildade, sem fazer concessões. E muitas vezes estando certos. Mas eu vou fazer concessão, porque eu quero estar com essa pessoa. Jesus é muito sábio, não é? A salvação é um banquete, é uma porta, mas é a porta da agulha. É a porta pequena. E aí ele vai dizer a segunda coisa que eu já antecipei. Existe sim uma oportunidade, existe uma porta aberta, mas essa porta não ficará aberta para sempre. Eu preciso aproveitar as oportunidades que Deus me dá. Por exemplo, essa pessoa que está ao seu lado não vai estar ao seu lado para sempre. Sabe a sua mãe, sabe o seu pai, que às vezes vocês entram em atrito? Pois é, ele não estará ao seu lado para sempre. Sabe seu irmão que você ficava brigando por causa de guarda-roupa? É o meu lado, não é o seu lado. Você mexeu nas minhas coisas. Pois é, uma hora ele não estará mais ao seu lado. Vai adiantar? Ter um guarda-roupa grande só para você? Sem ter ele, sem ter ela ao seu lado? Sabe seus filhos? Que muitos ficam dizendo, ter filho é muito difícil. E diz para todo mundo, né? Vai lá nas redes sociais, ter filho é muito difícil. E o filho vendo, eu sou muito difícil, mãe? É difícil? Espera aí. Sabe seu filho? Um dia ele não estará mais ao seu lado. Por várias razões. Então, aproveite, viva bem, viva com alegria, viva com leveza. Celebre. É o que Jesus está ensinando hoje. A porta não ficará aberta para sempre. Não
teremos a paróquia da glória para sempre. Não teremos a graça que estamos vivendo para sempre. Por isso, sim, aproveite. Não, padre, mas eu tenho que jantar. Você janta depois. O que é mais importante? Eucaristia ou um pedaço de filé? Meu Deus, que resposta fraca. Às vezes é até um pedaço de ovo, né? Nem filé. Nós às vezes nos maltratamos tanto por causa de nada. Por isso que o Senhor diz hoje para nós: a porta um dia vai fechar. Não é agora, mas um dia o Kairós, um dia o tempo da graça vai passar. O tempo não é igual o tempo todo. Quando é que a gente esqueceu disso? Os dias não são iguais. O tempo não é igual. É porque a gente escuta essas músicas de Hollywood, não é? A gente acha que vai ser jovem para sempre, né? Vai ter sempre a força, vai ter sempre... Não! O tempo não é igual o tempo todo. As coisas mudam tão rápido, nós mudamos tão rápido. Por isso que o Senhor diz, a porta vai fechar. E vocês que não quiseram renunciar, digo vocês no Evangelho, não é vocês aqui não. Vocês que não quiseram renunciar. Vocês que viveram de fama. Eu sou judeu, eu sou da descendência de Abraão, eu sou de Moisés, eu sou filho do sumo sacerdote. Vocês que viveram só de fama, vão ficar do lado de fora. Porque não aproveitaram o tempo, não se abaixaram e não souberam renunciar. Só isso, gente, é fácil. Podia ser mais difícil. Tem escola doutrinária que exige muito mais e as pessoas vão. Jesus só está pedindo 3 atitudes. Se esforce, se abaixe, abandone aquilo que é supérfluo, entre na porta. O resto eu resolvo. Uma vez que você entrar, você está comigo, está sob minha proteção, na minha casa, no meu muro. Aí Jesus diz, quando ele fechar a porta, muitos lá de fora vão bater na porta triunfal, dizendo, Senhor, abre. E ele vai dizer o quê? Eu nunca vi vocês. Vocês nunca estiveram comigo. Vocês não caminharam no dia a dia comigo. Quando é que eu posso dizer que conheço uma pessoa? Quando é que eu posso dizer que tenho intimidade com uma pessoa? Tem gente que olha a foto, eu já sei quem é. Sabe não. Você tem que conhecer. O que é necessário para conhecer? Conviver por algum tempo. Você convive com Jesus? Aí ele vai dizer, eu te conheço, eu te vejo. Teus caminhos estão diante dos meus. E aí eles vão insistir, Senhor, nós comemos e bebemos, e o Senhor nos ensinou. Olha que resposta, comer e beber, sacrifício, altar, templo de Jerusalém. E o Senhor nos ensinou, sinagogas. O que é que Jesus vai dizer? Vocês ouviram e vocês celebraram no templo, mas vocês não construíram a vida de vocês na minha palavra. Qual é o bom filho? É aquele que escuta o que a mãe e o pai dizem e pratica. Sabe o que é a palavra praticar em hebraico? Construir a casa. Por que eu sou tão seguro? Por que eu estou tão tranquilo? Por que eu não estou nem um pouco preocupado de geopolítica e não sei o que, e não sei o que mais, e taxa de juros? Primeiro que eu não tenho dinheiro, mas por que eu não estou preocupado? Porque eu sei que Deus cuida de mim, eu conheço o Senhor, eu construí minha vida na palavra dEle, minha vida é uma casa forte, minha vida tem paredes fortes, eu não estou recomeçando todo dia, eu estou construindo cada dia, e eu estou construindo para não ser derrubado, é uma graça de Deus inclusive. Por isso, esforço de construir. Jesus vai dizer, vão para longe da minha porta,
vocês nunca me escutaram, vocês não fizeram o que eu disse. E eles serão jogados fora. Enquanto os que permaneceram fiéis, enquanto aqueles que foram humilhados porque estavam fazendo coisa boa, enquanto aqueles que eram zombados porque iam para a igreja, vão se sentar na mesa do banquete. Vamos rezar um pouquinho agora? Você veio com alguém para a igreja? Olhe para essa pessoa e diga para essa pessoa: você consegue me carregar quando eu precisar de você? Porque muitas vezes nessa jornada nós vamos estar exaustos, fracos, cansados. E nós vamos precisar de pessoas que nos carreguem. Por isso que nós não podemos ter falsos amigos. Por isso que nós não podemos ter ao nosso lado pessoas que não são constantes. Porque quando nós precisarmos, estaremos sozinhos. Traga para a sua jornada quem estará com você. É colocar nas mãos e escolher. Queria que nós rezássemos agora um instante. Abaixe a sua cabeça. Nós estamos vivendo um tempo muito estranho na nossa humanidade. Nós estamos vivendo um final de ciclo da Terra. Nós estamos vivendo um final de ciclo desta geração. Vocês acham que nós ainda temos condição de ressurgir tudo que é ético, que é bom? Não tem mais como, meus irmãos. A degradação já é muito grande. As pessoas estão duvidando se existem. Como é que a gente pode construir alguma coisa com esse tipo de mentalidade? A jornada está difícil. Por isso que o Senhor está dizendo: guerreiro, soldado, eu vim hoje para te dizer, põe-te de pé. Não fique esperando aplauso, soldado, guerreiro. Não fique esperando, não fique dependente disto, não fique carente disto. Eu sei que você não consegue sozinho, por isso que eu tenho paciência para te ajudar. Eu sei que você não consegue só, eu sei. E eu não te acuso por isso. Mas eu te peço, aprende a abrir as mãos para receber armas novas. Aprende a se inclinar para passar por debaixo dos obstáculos. Aprende a passar pela porta estreita. Tem tempo de usar coroa e tem tempo de usar cinzas. Tem tempo para cantar, para tocar tambores, e tem tempo de prantear, de chorar. Nós não estamos em um tempo bom. Não. Segunda camada da nossa oração. Alguns de nós, inclusive este que vos fala, recebemos de Deus responsabilidades de cuidar de outras pessoas. Por exemplo, quando nós temos um grupo musical como hoje, sempre tem alguém, um dos músicos, que vai dizendo para onde os outros vão. Qual será o campo harmônico, qual será a nota base, qual será o tipo de arranjo. É responsabilidade. Eu queria te perguntar, meu irmão, cada um que está aqui, você é responsável por alguém? Deus me deu 45 mil filhos para eu cuidar. E eu quero ser responsável por cada um deles, mesmo na minha humanidade, mesmo na minha pobreza, mesmo sendo apenas um miserável que tem que passar agachado pela porta da agulha.
Você é responsável por alguém? E a segunda pergunta é concernente a esta que eu fiz. Você tem vivido sua responsabilidade com leveza? Tem gente que todo dia as palavras que saem da boca eu vou arrancar a sua cabeça. Eu odeio essa casa. Eu odeio minha vida. Há pessoas que da boca as palavras que saem são: onde é que eu estava? Eu estava louco quando eu me casei, eu estava doida quando eu me casei. Você não entendeu nada. Você não entendeu que essa é a sua jornada interior. Ninguém vem a este mundo para passear. Este mundo não é shopping, este mundo não é parque de diversão. A gente vem aqui para realizar uma jornada. Não se distraia. Não se distraia. A última coisa antes de cantar. O Senhor está dizendo para nós: filho, eu não posso te dizer que terminou, que agora você pode descansar. Ainda não é hora. Ainda tem uma cruz para carregar. Mais uma. Ainda tem uma batalha. Ainda tem uma porta para passar. E é estreita, e a cruz é pesada. Aguente firme. Eu te dou forças. Eu te levanto. Eu te animo. E é tão linda esta palavra, animus, anima, em latim. Animus significa o sopro de vida. Tem gente que já perdeu o sopro de vida. O olhar já é um olhar zumbificado. Você se perdeu de você. Você se perdeu da sua vocação. Você se perdeu da sua jornada. Você se distraiu. Você entrou numa porta que não era para entrar. Sai enquanto dá tempo. E a outra coisa, ânima, entusiasmo, chama. Você tem que ter chama interior. E não é ninguém que vai te dar, meu filho. Não é remédio que vai te dar. Não é terapia que vai te dar. Com todo respeito, e continuem fazendo as terapias de vocês, todas elas. Mas vem de dentro. É você que tem que se decidir. Eu quero. Na hora que vier a crise de pânico, você tem que começar a dizer: eu quero ser curado. Eu vou controlar, porque Deus me fez para prestar, para ser bom. Eu vou me esforçar, mesmo perdendo batalhas. É aquela velha teimosia em viver. Ânimos e ânima, esforçai-vos. Hoje, pode ser que o meu ciclo seja de derrota, mas amanhã eu vou recomeçar. E eu vou recomeçar com alegria. Hoje não me define. O erro de hoje não diz quem eu sou. Eu vou entrar pela porta, porque eu sei que ela ainda está aberta para mim. Ainda tem uma chance para mim.